Olá, boa tarde. A CPI da Covid aprovou uma nova convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Senadores acusam o governo de interferir na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS para retirar da pauta a votação do relatório que condena o uso de medicamentos do chamado kit Covid. A CPI ouviu um paciente e um ex-médico da Prevent Senior que denunciaram a conduta da operadora de plano de saúde durante a pandemia. Um levantamento exclusivo do G1 mostra que mais da metade dos municípios brasileiros não registrou mortes por Covid em setembro. A Pfizer pediu autorização para uso da vacina fabricada por ela em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. E ainda, a babá do menino Henri muda o depoimento e diz que foi manipulada pela mãe para acusar o ex-vereador Jairinho das agressões. O presidente Bolsonaro veta a distribuição de graça de absorvente feminino para estudantes de baixa renda e mulheres em situação de rua. 2 paraísos marítimos preservados. Ninguém arrematou as áreas de exploração de petróleo perto dos santuários ecológicos de Fernando de Noronha e do Atol das Rocas. E o romancista da Tanzânia, Abdul Razak Gurna, vence o Prêmio Nobel de Literatura. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa trazendo um levantamento que foi feito com exclusividade para o G1, que mostra que metade dos municípios brasileiros não registrou nenhuma morte por Covid no mês passado. Pesquisadores que foram ouvidos pelo Jornal Hoje afirmam que esses números são resultado direto do avanço da vacinação. Em São Paulo, segundo o governo do estado, mais de 400 cidades estão há uma semana sem óbitos. Com 1.170 vidas perdidas, Barueri, na Grande São Paulo, é a 20ª cidade com mais mortes de Covid no estado. Graças à vacinação e às medidas restritivas, isso começa a mudar. De acordo com o governo do estado, o município de quase 280 mil habitantes está há uma semana sem registrar mortes por Covid. São 467 cidades sem registros de mortes por Covid em São Paulo na última semana, 14 delas aqui na região metropolitana. E essa é uma tendência que se repete, Brasil afora. Um levantamento feito por um pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, a pedido do G1, mostra que mais da metade dos municípios brasileiros não notificou aos estados mortes por Covid em setembro. São 3.274 cidades sem registro de óbitos provocados pela doença no último mês, 31% a mais que em agosto. É o melhor resultado desde maio de 2020. E essa mudança na cara da pandemia começa pelo interior do Brasil. A gente tem muito município e a maioria dos municípios são municípios pequenos. Agora, com a vacinação, que é muito importante, os municípios pequenos já têm uma taxa de vacinação muito alta. E aí esse número de municípios sem óbitos no Brasil inteiro, ele tende a subir também. De acordo com o levantamento feito a pedido do G1, a maior parte dos municípios sem mortes tem menos de 10 mil habitantes. A região Nordeste é a que teve mais municípios, onde ninguém morreu por Covid em setembro. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde da Bahia, 97% das cidades do estado não registraram óbitos provocados pela doença nos últimos 7 dias. A Confederação Nacional dos Municípios, que acompanha semanalmente a evolução da pandemia nas cidades, também detectou essa tendência de diminuição no número de mortes por município. Estamos acompanhando isso já há cerca de 3 meses, e a última nossa pesquisa vai dessa semana passada, amanhã nós estamos encerrando outra, em 2.500 municípios que nos responderam, 74,38% não acusaram nenhum óbito. Isso vem crescendo, acredito que amanhã os novos dados também vão continuar aumentando, o que é muito bom. Grandes capitais como São Paulo também apresentam reduções importantes nos óbitos por Covid. Ontem, a média móvel de mortes na cidade fechou em 33, muito distante do pico desse ano, no final de março, quando 204 pessoas morriam por dia na capital paulista. O infectologista Jamal Suleiman, do Instituto Emílio Ribas, considera os resultados muito positivos, mas alerta: é cedo para baixar a guarda. Por conta da vacinação, por conta das estratégias não farmacológicas, que incluem o uso de máscara, a gente consegue reduzir essa pandemia. Ainda não é hora de se comemorar absolutamente, porque a gente ainda tem um contingente grande de pessoas que não recebeu a imunização completa. O que importa é que as pessoas estejam engajadas em receber a vacina, em procurar os postos de saúde, as unidades de saúde nos tempos
estabelecidos para elas poderem receber esta vacinação. Doutor Jamal falou, tá falado. Vamos com cautela, meu povo. Você viu aí a reportagem do JH? Pois o G1 traz outras informações sobre esse mesmo tema. Você já baixou esse app do G1? Vou mostrar aqui para você. Vou mexer no meu celular e você vai ver aqui na tela. Se você já baixou, beleza. Se não, baixa agora no seu celular. É super fácil. Dá para fazer agora mesmo enquanto você assiste aqui ao JH. O que eu quero mostrar aqui no celular para você é que no G1 você pode encontrar, por exemplo, esse vídeo que mostra a evolução da pandemia no Brasil desde março do ano passado até setembro desse ano. Traz um panorama que você vê claramente a evolução da pandemia. Aí, rolando um pouco mais aqui, você pode ver a situação no seu município. Você clica nesse link aqui, bota o nome da sua cidade e você confere número de mortes, média de casos, enfim. Indo até o fim da página aqui, tem também outra informação relevante aqui, chegando no finzinho da página, a gente encontra as 13 cidades, grandes cidades, né, cidades com mais de 100 mil habitantes, que não registraram nenhuma morte por Covid no mês de setembro. Temos aqui, São José de Ribamar, deixa eu subir aqui de novo, que é no Maranhão. Voltou, mas ela volta aqui. E Simões Filho, na Bahia, Marituba, lá no Pará. Então, é simples, fácil, você pode acompanhar aqui o JH e ficar com o celular também na mão, acompanhando essas outras informações complementares no app do G1. E olha, mais vacinados, menos casos, mortes e internados. O novo boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz ressalta a importância do avanço da vacinação na queda de internações também no país. Mas, para bloquear a circulação do vírus, o boletim recomenda o que todos os especialistas recomendam, o que o doutor Jamal falou agora, manter as medidas preventivas e a adoção também do passaporte vacinal. Vou conversar agora com o Diego Aidar, que traz as boas notícias para a gente. Diego, é com você. Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O boletim da Fiocruz destaca a queda no número de casos e de mortes e também uma estabilidade na ocupação de leitos de UTI de Covid no SUS. Para os especialistas, essa é a melhor evidência do sucesso da vacinação para prevenir casos graves e também mortes. O Brasil vem registrando cerca de 500 mortes por dia. É uma redução expressiva em relação ao pico observado em abril, quando eram mais de 3 mil mortes por dia. Mas esses números mostram também que a transmissão e a ocorrência de casos graves continuam. Por isso, os pesquisadores da Fiocruz afirmam que é essencial manter as medidas de prevenção para bloquear a circulação do vírus. E o país ainda não está conseguindo bons patamares nesse sentido. A circulação de pessoas já é a mesma de antes da pandemia, mas pouco mais de 45% dos brasileiros estão com o esquema vacinal completo até agora. Os pesquisadores recomendam que é fundamental manter o uso de máscara, distanciamento, higiene das mãos e também que as cidades adotem o passaporte da vacina. A gente conversou com um pesquisador da Fiocruz justamente sobre a importância de continuar se cuidando. Vamos ver. As vacinas vêm exercendo um importante papel na redução de casos críticos, graves, internações e óbitos. Uma medida de saúde importante, mas ela deve ser combinada nesse momento de transição até que tenhamos 80% da população vacinada e que a pandemia chegue ao final. Outras medidas de saúde pública que já vinham sendo adotadas, como o uso de máscaras, distanciamento físico e higienização das mãos. Esse momento ainda não chegou. Você viu o que ele falou, né? Até que a pandemia chegue ao final, não chegamos ainda. A gente mostra aqui para você no telão os dados da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com as secretarias de saúde. De terça para quarta-feira, o Brasil registrou 543 mortes por Covid e já são 599.414 vítimas. Em 24 horas, foram 18.582 diagnósticos aqui no país. Somando, temos 21.517.514. Média de casos permanece em queda, tem aqui queda de 50% e a média está em 17.102 casos por dia. Já a média de mortes continua em estabilidade,
13% a menos em 2 semanas. São 464 óbitos por dia, em média. No mapa, a situação pelo país. 6 estados registraram alta na média de mortes. 8 estados e o Distrito Federal ficaram em estabilidade. E 12 estados tiveram queda. Vamos para o Recife, porque é o seguinte, né? Se a pessoa não vai até a vacina vai até algumas pessoas sim. É o que está acontecendo no Recife. Agentes de saúde estão indo atrás de grupos de pessoas com acesso mais difícil, né, aos postos de vacinação para ampliar a imunização contra a Covid na capital pernambucana. Na zona sul do Recife, busca de porta a porta, em conjuntos habitacionais ou nas palafitas. Essas casas feitas com madeira, construídas sobre a maré, sem acesso a saneamento básico. Quem ainda não se imunizou ou está com a segunda dose atrasada é convidado para algum núcleo de vacinação. Rosilene ainda não tinha recebido a primeira dose. E consegui agora, porque eu não tinha conseguido, que eu estava trabalhando na rua, vendendo marisco e sururu. Aí eu consegui agora. Adriele está no 8º mês de gravidez e também só tomou a primeira dose agora. A gente espera faz tempo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Foi bom, foi rápido. Essa ação da Secretaria de Saúde já aconteceu em 78 comunidades do Recife. Ela acontece em locais onde moradores estão em situação de vulnerabilidade social, onde eles não têm, por exemplo, acesso à internet. Aqui, por exemplo, são palafitas. Muitos são pescadores e passam a maior parte do tempo no mar. O cadastro no portal da Prefeitura é feito aqui mesmo, para deixar registrado que a pessoa recebeu a primeira dose e para ela saber quando deve tomar a segunda dose. João Vitor, de 18 anos, ajuda a família com a pesca e ainda não tinha feito o cadastro para tomar a vacina. Que foi mais fácil, já vieram aqui já em casa mesmo. Foram na tua casa te chamar? Foi. Até o momento, quase 10 mil pessoas tomaram a vacina da Covid nessa ação itinerante no Recife. A maioria não tinha feito o cadastro na internet para receber a primeira dose. América Maria Bernadette Antunes, especialista em saúde pública, reforça a importância dessa busca, pessoa a pessoa, para que a vacinação avance pelo país. A mortalidade é muito maior entre os vulneráveis socialmente falando. Os desempregados, os que não têm condições de moradia, tá certo? Então a mortalidade é muito maior. É um direito deles de serem atingidos por esse cuidado e é uma obrigação do Estado. De Leon pesca lagosta. Passa pelo menos 5 dias direto no mar. Agora vai protegido. Tomou a primeira dose. Nem toda a gente tem acesso à internet e através disso aí, a maioria das pessoas foi uma maravilha. E Salvador começou a vacinar estudantes das escolas municipais com idade entre 12 e 17 anos. Ao todo, 319 escolas mantidas pela prefeitura vão imunizar os alunos. No primeiro dia, 306 adolescentes se vacinaram. Essa aplicação tem que ser autorizada pelos pais dos estudantes com uma declaração feita de próprio punho. Em Salvador, aproximadamente 52 mil adolescentes aptos a se vacinarem ainda não compareceram aos postos. Quase 35% do público-alvo nesta faixa etária. Por isso, a Prefeitura decidiu levar a campanha para dentro das escolas municipais. Vamos agora, então, aos números da vacinação, levantamento do consórcio de imprensa com dados que são fornecidos pelos estados. O balanço da imunização tem números distorcidos por Minas Gerais. O estado divulgou que aplicou mais de 710 mil doses em 24 horas, um número muito maior do que vem sendo registrado pelo estado. Segundo o governo de Minas, houve duplicidade nos registros e o número foi corrigido hoje. E o próximo boletim do consórcio, hoje à noite, já deve sair com essa atualização. Levando em conta, então, esse problema de Minas Gerais, os números registrados no país foram 532.854 pessoas que receberam primeira dose de terça para quarta-feira, 1.370.421 a dose única e 215.814 a dose de reforço, totalizando aí no dia 2.119.000
148.644.221 brasileiros tomaram a primeira dose, isso equivale a 69,68% da população. 96.525.104 estão completamente vacinados, ou 45,25%. 1.763.887 com a dose de reforço, o que equivale aqui a 0,83%. No mapa agora, aqueles estados que aparecem em verde mais escuro, que são os mais adiantados na vacinação completa. Então temos São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo, que continuam aqui sendo os 5 primeiros. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. E a Pfizer entrou com um pedido na agência reguladora americana para o uso emergencial da vacina da empresa contra a Covid, em crianças de 5 a 11 anos. Então, a gente vai direto a Nova York falar com o correspondente Tiago Eltz para saber quando essa decisão deve ser divulgada pela agência americana FDA, que é como se fosse a nossa Anvisa aqui, Tiago, é com você. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos no Brasil. Então, o FDA, que é esse órgão que aprova os medicamentos aqui nos Estados Unidos, marcou essa reunião, então, para o dia 26 desse mês. Se o Conselho aprovar o uso, a vacina já deve começar a ser aplicada logo em seguida, em novembro, nas 28 milhões de crianças nos Estados Unidos que têm entre 5 e 12 anos. E até agora as vacinas aprovadas para todas as faixas etárias foram as mesmas, sem diferença nenhuma na fórmula, mas isso deve mudar. A Pfizer propôs agora uma vacina com 1/3 do imunizante da vacina dos adultos, isso para as crianças. Com as escolas já abertas, a aprovação pode ajudar a conter os casos entre as crianças. Hoje elas respondem por 27% dos casos de Covid nos Estados Unidos. E apesar de elas raramente terem problemas mais graves com a doença, o número de internações vem aumentando aqui nos Estados Unidos e elas também transmitem para pessoas mais vulneráveis. A Pfizer também está testando agora a vacina em crianças de 2 a 5 anos e em crianças de 6 meses a 2 anos. E os resultados desses testes devem sair ainda esse ano. Falando em vacina, o presidente Joe Biden está fazendo, chegando agorinha, a uma viagem a Chicago para uma espécie de campanha pela vacina, ou melhor, uma campanha para defender a obrigatoriedade da vacina que o governo impôs para os trabalhadores federais e que está planejando impor também para os funcionários das grandes empresas. Ele vai se encontrar então com empresários e apresentar os dados da Casa Branca que mostram que a obrigatoriedade aumentou em 20% o ritmo da vacinação onde ela foi adotada e levou empresas e organizações a taxas de mais de 90% de funcionários vacinados. Numa outra frente, o governo anunciou mais um investimento para popularizar os testes rápidos de Covid. No mês passado, o governo já tinha anunciado o plano e o investimento de 2 bilhões de dólares. Agora adicionou mais 1 bilhão para compra. São testes de farmácia que já podem ser comprados e feitos em casa, mas que vão ser oferecidos também de graça para a população, Maju. É isso, testar, vacinar e cuidar da higiene, é isso que a gente precisa. Obrigada, viu, Tiago? Ainda falando sobre vacina, 1/3 da população mundial já está completamente vacinada contra a Covid, mas a desigualdade entre países ricos e pobres ainda é gritante. Hoje, a Organização Mundial da Saúde divulgou uma estratégia para expandir a distribuição das vacinas. A Bianca Rottier acompanhou, conta para a gente. Essa sempre foi uma preocupação do Tedros Adhanom, o diretor da OMS, sobre essa desigualdade na distribuição das vacinas no mundo, Bianca? Boa tarde. Sempre foi, Maju? A gente já falou muito sobre isso aqui no jornal hoje. Olha só que números impressionantes. Os países de alta e de média alta renda usaram até agora 75% de todas as vacinas produzidas até aqui. Os países de baixa renda usaram apenas 0,5%. E com isso, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, contou que a meta de vacinar 10% da população de todos os países até setembro não foi batida. 56 não conseguiram, a maioria na África e no Oriente Médio. As novas metas são vacinar 40% da população de todos os países até o fim deste ano e 70% até meados de 2022.
Para uma distribuição justa, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu 8 bilhões de dólares em investimentos. Ele frisou, não ter uma distribuição justa de vacinas não é apenas imoral, é também uma estupidez. Questionados sobre as discussões na Organização Mundial do Comércio sobre a suspensão de patentes de vacinas, Tedros e Guterres disseram esperar um acordo justo. Eu perguntei sobre o papel do Brasil nesse debate. Quem respondeu foi um dos principais conselheiros da OMS. Bruce Hayward afirmou que os países que têm experiência no assunto, como o caso do Brasil no combate à AIDS, devem compartilhar o conhecimento nas mesas de negociação e são especialmente, particularmente importantes nessa negociação. Mas, Ju, a gente espera que o Brasil possa ajudar. É isso, porque como disse o Guterres, é estupidez, né? Porque a vacina protege o coletivo, não é o individual, não é só um país, é o planeta todo. Obrigada, viu, Bianca? Aqui no Brasil, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou novas regras para acelerar a importação de produtos à base de canabidiol, a substância que é extraída da maconha, para tratamentos de saúde. O filho de 13 anos da Priscila tem síndrome de Tourette, uma doença neurológica que causa tiques, movimentos involuntários que atrapalham a rotina e causam dor ao adolescente. Ele começou a tomar remédio à base de canabidiol há 4 meses e logo os sintomas sumiram. Acho que uma semana depois que ele começou a tomar, os tiques foram diminuindo até que desapareceram com cerca de 10 dias. Obviamente, há um desconforto considerável em você ficar apresentando tiques em público. Então, para ele foi muito bom. E ontem a Anvisa publicou uma resolução em edição extra do Diário Oficial com mudanças no processo de importação de produtos à base de cannabis. As medidas já estão valendo. A aprovação do cadastro passará por uma análise simplificada. Antes, a avaliação era feita por mais de uma área técnica da agência, o que causava duplicidade e tornava o processo mais lento. Agora, a análise será concentrada em uma área técnica. E a aprovação poderá ser automática para medicamentos já previstos em uma lista da Anvisa. Não havia essa possibilidade antes. Com as mudanças, a expectativa da Anvisa é reduzir a espera por uma autorização de importação. Antes, chegava a 75 dias. No ano passado, uma resolução diminuiu a espera para 15 dias úteis. E agora, a agência afirma que, em um mês, o prazo vai diminuir para 5 dias úteis. A Anvisa diz que as mudanças são necessárias porque houve uma explosão de pedidos por produtos derivados da cannabis para tratamentos de saúde. Em 6 anos, a demanda cresceu mais de 20 vezes. Em 2015, foram 896 pedidos. Em 2020, 19.074. E em 2021, até meados de setembro, já tinham sido 22.028 solicitações. Atualmente, 3.000 processos estão na fila aguardando autorização para importação. A importação de medicamentos à base de canabidiol está liberada no Brasil desde 2015. Eles são usados no tratamento de dezenas de doenças e distúrbios, como epilepsia, mal de Parkinson, esclerose múltipla, artrite, e para aliviar dores crônicas ou causadas por cânceres, por exemplo. Os remédios são fornecidos apenas com prescrição médica. O neurologista Pedro Brandão diz que quanto mais agilidade no processo de importação dos medicamentos, melhor. Até porque a procura deve continuar aumentando. Pode ser visto com bons olhos, uma vez que, como todo medicamento, quando você limita as barreiras de acesso, você pode evitar que aconteçam problemas. Por exemplo, o paciente ficar desabastecido de medicação e por isso voltar a ter algum sintoma. Então, você aumenta o espectro de doenças que podem se beneficiar. E a medicação, você, obviamente, vai aumentar a demanda, né? Eu acho que ainda tem perspectiva de se aumentar bastante nos próximos anos, continuar aumentando, né? Quanto mais o conhecimento cresce sobre o assunto. Essa diminuição para 5 dias é uma notícia muito boa para os usuários, porque para quem passa sufoco, 10 dias, né, de diminuição é uma eternidade. E quando diminuir o preço também dos produtos vai ser ótimo. Olha, no Rio Grande do Sul, uma operação hoje comandada pelo Ministério Público fez buscas em 2 empresas distribuidoras de remédios em Porto Alegre. Elas são suspeitas de vender medicamentos do kit intubação com sobrepreço que chegava até 1.300% acima do valor de mercado. O repórter Tiago Guedes acompanhou e conta pra gente mais sobre essa história. Tiago, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Maju. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Olha, segundo essa investigação do Ministério Público, que começou em abril, teve remédio analgésico, por exemplo, para dor, que deveria ter sido vendido por R$ 5,73, esse é o preço máximo, chegou a ser comercializado por uma das empresas por R$ 79. E aí, de acordo com a investigação do Ministério Público, juntas essas duas distribuidoras de remédios teriam faturado irregularmente R$ 2 milhões com a venda de 6 tipos de medicamentos usados para tratar pacientes com Covid, para mantê-los sedados nas UTIs, né? Isso entre junho do ano passado e maio deste ano. Os remédios foram comprados principalmente por prefeituras e também hospitais que prestam atendimento pelo SUS. O Ministério Público, então, fez busca por documentos hoje na casa de 3 empresários e também em 2 empresas. Uma distribuidora é a Medprox. Nós tentamos conversar com a sócia proprietária, ela não quis falar com a imprensa. O nome da outra empresa não foi divulgado pelo Ministério Público. As empresas e os proprietários podem responder por crimes como contra a saúde pública, ordem econômica e também ainda a prática de preços abusivos. A investigação segue, mas desde já, de acordo com o Ministério Público, se essas empresas não respeitarem o teto de preço, que é regulado pela Câmara de Mercado de Medicamentos, elas já podem ser multadas em R$ 6 mil pela venda de cada medicamento. Maju. Nossa, remédio que custava R$ 5,00, quase R$ 80 vendido depois. Obrigada, viu, Thiago? Olha, só terminou de madrugada a primeira audiência do julgamento da morte do menino Henri Borel. O menino que tinha 4 anos morreu em março desse ano, vítima de agressões. O padrasto e a mãe da criança são acusados do crime. Foram ouvidas 10 testemunhas de acusação. O depoimento mais surpreendente do dia foi o da babá Tainá Ferreira. Logo no início, ela fez um pedido. Vossa Excelência, eu posso pedir para que a Monique saia, por favor? Eu hoje tenho medo da Monique. Depois desmentiu todas as afirmações que já tinha feito à polícia de que Jairinho agrediu o menino Henri de 4 anos. O promotor relembrou trocas de mensagens entre Tainá e Monique, em que a babá contava que Henri sentia dores após ficar sozinho com Jairinho. A senhora falou que não lembra dessas conversas? Não, eu não falei nenhuma de agressão, porque eu não vi nenhuma agressão. Então, se uma criança sai boa do seu colo, entra no quarto com um adulto e sai de lá machucada, eu não preciso ver ela sendo machucada para saber que quem estava no quarto com ela machucou. Olha, doutor Fábio, eu não tenho porquê de estar defendendo ninguém. A babá disse que foi manipulada pela mãe de Henri. Eu me senti usada pela Monique nesse determinado tempo. Tentava me mostrar o monstro do Jairinho, né? E eu ficava com todas as coisas ruins, né, na minha cabeça. Era tudo suposição da minha cabeça. Eu nunca vi nenhum ato. A versão apresentada por Tainá ontem no Tribunal de Justiça do Rio não convenceu o Ministério Público nem a defesa de Monique, que chegou a pedir a prisão em flagrante dela por falso testemunho. Depois, o promotor pediu que as declarações fossem apuradas pela Delegacia da Barra da Tijuca, que inclusive já investiga Tainá por mudança de versão nos depoimentos do inquérito da morte de Henri. No dia 12 de fevereiro, quase um mês antes do menino morrer, Tainá trocou mensagens com Monique. Disse que depois de ficar no quarto com Jairinho, Henri reclamou de dores no joelho. Nesse dia, a babá contou que Henri disse que levou uma banda e foi chutado por Jairinho. E que a criança teria dito que Jairinho toda vez faz isso. Tainá chegou a mandar para Monique um vídeo do menino mancando. Depois contou que Henri reclamou de dores na cabeça. Monique estava num salão de beleza e chegou em casa 3 horas depois de ser alertada das agressões. O pai de Henri também foi ouvido ontem. Leniel Borel deu um depoimento emocionado e contou que, ao entregar o filho para Monique na noite do crime, Henri teria dito que ela não era uma boa mãe. Vai, filho, com a mamãe. E a Monique já estava na minha frente. Vai, filho, a mãe tem futebol. A mamãe é mamãe boa. Aí o Henri falou assim, não, papai, a mamãe não é mamãe boa. Eu falei assim, Monique, o que está acontecendo? Ah, é essa casa, é essa reação, ele é a casa. Aí ela fala pro Henri assim, ó, Henri, mamãe vai procurar outra casa, nós vamos para outra casa. Nós não vamos mais ficar aqui não. Você ajuda a mamãe a procurar outra casa?
Aí o Henrique, aí ele, tá, mamãe, ajuda. Monique Medeiros chorou no depoimento de Leniel. O pai de Henri também falou sobre o último vídeo que fez do filho. Azul é o teu manto, branco é o seu véu, eu quero te ver, mãezinha lá no céu. Eu achei aquilo lindo. Eu estudei escola católica também, eu achava que estava sendo ensinado bem, filmei aquilo, foi o último vídeo que ele deixou para mim. O advogado de Monique Medeiros disse que as informações da babá são mentirosas e que ela queria proteger o ex-vereador Jairinho. A defesa também disse que Monique é inocente. Já a defesa de Jairo Souza Santos Júnior disse que aguarda um acréscimo do Ministério Público na denúncia para se manifestar. Uma operação da Polícia Civil de Mato Grosso prendeu hoje 12 suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionatários que agia em 6 estados. Os policiais cumpriram mandados em Mato Grosso, São Paulo e em Santa Catarina. Os policiais foram cedo para as ruas para cumprir 28 mandados judiciais, 13 de prisão e 15 de busca e apreensão. Segundo as investigações, os criminosos clonavam anúncios feitos na internet e postavam novamente com as mesmas informações, mas com outro número para contato e preços dos produtos bem abaixo em relação aos praticados pelo mercado. O valor do carro era em torno de 5 a 10 mil reais mais barato do que o valor de mercado. Nisso, questão de horas, as vítimas mais afoitas tinham manifestado o interesse em comprar. Só que nesse momento eles já entravam em contato com o líder dessa organização criminosa. O líder se passava por proprietário real desse veículo, negociava a compra desse carro e aí então a vítima realmente caía no golpe. 12 pessoas já foram presas, entre elas este homem que cumpria pena domiciliar por tráfico de drogas. Em um celular apreendido no Centro de Ressocialização de Cuiabá, durante as investigações, a polícia encontrou conversas que revelam como a quadrilha agia. Nesta troca de mensagens, um dos golpistas fala com uma vítima. Ele escreve: "Bom dia, tudo tranquilo, amigo? Amigo, caso tenha feito o depósito, manda a foto do comprovante." No dia seguinte, a vítima encaminha o comprovante, que aqui aparece borrado. Mensagens como esta ajudaram a polícia a rastrear o dinheiro. Em apenas 3 meses, o prejuízo para as vítimas foi de mais de 400 mil reais. Segundo a polícia, a quadrilha contava com o apoio de um grupo de correntistas. São pessoas que emprestavam a conta bancária para que as vítimas dos golpes depositassem dinheiro para os criminosos. Em troca, elas recebiam uma comissão de 5% sobre os valores repassados. Já cientes que se tratava de produto de dinheiro proveniente de crimes, de golpes, que é o crime de estelionato. Então, essas pessoas foram identificadas e irão responder também pelo crime de integrar a organização criminosa. Os criminosos vão responder por estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Além das prisões, a polícia apreendeu na operação de hoje 7 veículos, uma arma e munições. A Polícia Civil de Minas Gerais identificou mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. A Larissa Carvalho conta pra gente, tem as informações. Larissa, é mais um ciclo, né? O fim de um ciclo para uma família que fica angustiada à espera do encontro do corpo, né? Boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde, pessoal. É uma notícia triste, mas que de fato encerra, né, a angústia de mais uma família. Nesses 2 anos e 8 meses que a gente está acompanhando o trabalho incansável dos bombeiros daqui de Minas, lá em Brumadinho, o que a gente mais escuta das famílias é isso. Eles querem que os corpos sejam encontrados para assim conseguirem seguir em frente, seguir a vida. Desta vez, o corpo identificado é da técnica de enfermagem que se chamava Angelita Cristiane Freitas de Assis. Na época da tragédia, ela tinha 36 anos. Os bombeiros acharam o corpo dela no último dia 5 de agosto. Segundo o médico legista Ricardo Araújo, o material encaminhado ao laboratório forense passou por análise de DNA com prova, contraprova e repetição do exame para confirmar a identidade da vítima. Angelita era casada, mãe de 2 filhos. O rompimento da barragem da
Vale, em Brumadinho, deixou 270 mortos. Até agora, 262 vítimas foram identificadas. 8 continuam desaparecidas. No último sábado, os bombeiros encontraram mais um corpo que está sendo identificado aqui no Instituto Médico Legal. Todos os dias, pelo menos um material biológico é encaminhado para cá, para o IML de Belo Horizonte, pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Maju. Obrigada, Larissa. E 2 terremotos de magnitude 5,9 e 4,6 atingiram o sul do Paquistão hoje. Ao menos 20 pessoas morreram e 300 ficaram feridas na tragédia. Mas autoridades acreditam que esses números podem aumentar porque mais de 100 casas foram destruídas pelos tremores. Segundo as equipes de resgate, a maioria das vítimas são mulheres e crianças. As cidades mais atingidas, Harnai e Quetta, ficam próximas à fronteira com o Afeganistão e têm muitas construções precárias. A falta de estradas pavimentadas e de sinal de celular estão dificultando o trabalho das equipes de resgate. O aeroporto de La Palma, nas Ilhas Canárias, na Espanha, foi fechado novamente hoje por causa das cinzas do vulcão Cumbre Vieja. Os transtornos e os prejuízos são grandes, mas é importante dizer que não há vítimas. Mesmo com uma erupção que já dura quase 3 semanas, não há registros nem de feridos, nem de mortos. O sismo na Ilha de La Palma de hoje de manhã atingiu a magnitude mais alta desde a primeira erupção do Cumbre Vieja. Os tremores se tornaram comuns na região. Só ontem foram registrados mais de 75 sismos. Outro problema também está afetando a vida na cidade. O acúmulo de cinzas e de poeira vulcânica forçou as autoridades espanholas a fecharem o aeroporto da ilha pela 3ª vez em 2 semanas. Do terraço de casa, essa brasileira consegue ver a fumaça do vulcão. Lá embaixo no mar, também dá para ver a fumaça da lava caindo no mar. E teve que se adaptar a uma nova realidade. As cinzas não são finas, são grossas, são como pedaços de pedra mesmo. Então é melhor ter alguma proteção na cabeça e nos olhos. As cinzas vulcânicas estão sendo jorradas a uma altura de até 3.000 metros. E a fumaça é tanta que o programa Copérnicos, que concentra satélites aqui da União Europeia para observação da Terra, não tem conseguido captar imagens de alta definição desde o início da semana. A lava já cobriu mais de 420 hectares de terra na Ilha de La Palma. Nesse momento, existe um único rastro de lava que corre diretamente para o mar, diminuindo as chances de mais casas serem atingidas. Até agora, 6.000 pessoas estão desabrigadas e mais de 1.000 prédios foram destruídos. Apesar de tantos prejuízos, ninguém ficou ferido ou morreu por causa da erupção. Segundo esse geólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as Ilhas Canárias evitaram uma tragédia humana graças a uma combinação de fatores. A partir do momento que entra em erupção, nós temos os protocolos. E o primeiro protocolo de segurança a ser seguido foi a evacuação de mais de 6.000 pessoas que moravam ali próximos do local da erupção. E, junto com isso, protocolos, por exemplo, de salvamento de animais, de retirada de bens imóveis de dentro das casas, o isolamento de uma parte da população por causa de gases vulcânicos e uma série de outros protocolos. Então, esse tripé, ciência, prevenção e protocolo de segurança, isso vale para qualquer coisa, isso vale até para a epidemia de Covid. Só que lá foi tudo feito de maneira certa. Nesse abrigo improvisado em uma escola, voluntários se revezam para cuidar dos animais que também ficaram desabrigados desde o começo da erupção. A Maria Hernandes perdeu a casa e não pôde levar o cachorro, que é considerado parte da família, para o abrigo onde está vivendo. Por enquanto, ela vem visitar o companheiro sempre que pode e segue angustiada, sem saber quanto tempo toda essa situação ainda vai durar. A primeira-ministra alemã, Angela Merkel, viajou até o Vaticano, onde se encontrou com o Papa Francisco. Essa é uma das últimas viagens oficiais de Merkel, que liderou a Alemanha por 16 anos e vai deixar o poder em breve.
Pelo Papa Francisco, Angela Merkel foi definida no mês passado como uma das figuras políticas mais importantes do mundo. Hoje, os dois líderes se encontraram mais uma vez no Vaticano. Para ela, a última como primeira-ministra alemã. Houve eleição no mês passado e Merkel vai deixar o cargo depois de 16 anos no poder. Os dois conversaram na biblioteca do Palácio Apostólico durante 45 minutos sobre vários assuntos, entre eles os imigrantes do Afeganistão, e trocaram presentes. Depois, Angela Merkel almoçou com o primeiro-ministro Mário Draghi, seu amigo desde quando ele foi presidente do Banco Central Europeu, que tem sede na Alemanha. Draghi, triste pela despedida dela da vida política, fez uma declaração cheia de afeto. La cancelliera è stata una campionessa del multilateralismo. Merkel foi uma campeã do multilateralismo quando outros países apoiaram o protecionismo e o isolacionismo. Ela teve coragem de defender os valores das democracias abertas durante as crises na Síria e na Ucrânia. E é um exemplo para muitas meninas e jovens interessadas na política. Transformou o papel da Alemanha na Europa. Sentiremos saudades dela, mas tenho certeza de que teremos a oportunidade de vê-la outras vezes na Itália, completou Draghi. Il suo amore per il nostro paese. Liebe zu Italien werde ich sicherlich in ganz anderer Form. A primeira-ministra da Alemanha respondeu que este talvez seja o último encontro bilateral com Draghi e que está muito contente de estar na Itália. Em poucos meses, criamos uma colaboração muito estreita e lembrou que Draghi foi o fiador do euro. Angela Merkel é uma grande admiradora dos vinhos e das termas da Itália e sempre passa as férias aqui. No fim da tarde, ela participou de um encontro religioso pela paz no Coliseu, uma iniciativa da comunidade Santo Egídio. O Papa Francisco também esteve presente. Começou hoje o julgamento de um alemão de 100 anos acusado de crimes nazistas cometidos quando ele era guarda do campo de concentração que ficava perto de Berlim. O réu chegou ao tribunal cobrindo o rosto. Por imposição das leis de privacidade alemãs, o homem está sendo identificado apenas como Joseph S. Ele teria contribuído para mais de 3.500 mortes entre 1942 e 1945. Prisioneiros de guerra soviéticos foram fuzilados no campo de concentração onde ele trabalhava e outros foram assassinados nas câmaras de gás. Alguns sobreviventes do Holocausto e familiares foram ao tribunal. Um deles levou uma foto com o pai, a mãe e o tio, todos mortos num campo de concentração. Havia uma expectativa de que Joseph S. pudesse pedir desculpas, mas, pelo menos na sessão de hoje, ele ficou em silêncio. No Peru, em menos de 24 horas, o primeiro-ministro renunciou e uma outra pessoa já assumiu o cargo. O presidente do Peru, Pedro Castillo, fez o juramento de Mirta Vázquez, ex-chefe de esquerda do Congresso, substituindo o antecessor, o Guido Bellido Ugarte. A renúncia de Bellido incluiu também todo o gabinete ministerial. Ele era um nome mais à esquerda no governo de Pedro Castillo, que tenta conquistar a confiança dos parlamentares e do mercado financeiro com um tom mais moderado. A decisão ocorreu apenas 2 meses depois de ele ter assumido o cargo. O presidente peruano, Pedro Castillo, se elegeu em junho com um discurso bastante crítico ao capitalismo, em contraste com a candidata derrotada, Keiko Fujimori, que é de direita. E o romancista Abdul Razak Gurna, de 72 anos, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura deste ano. Gurna nasceu na Tanzânia e se refugiou na Inglaterra nos anos 1960 para escapar da perseguição a pessoas de origem árabe. O novo Nobel de Literatura narrou uma conversa longa e muito positiva com o comitê. Mas Abdul Razak Gurna precisou ouvir o anúncio oficial para acreditar. O porta-voz do Nobel explicou que o escritor se afasta de estereótipos e abre o nosso olhar para a África. O presidente do comitê disse que Gurna é amplamente reconhecido como um dos escritores pós-coloniais mais proeminentes do mundo. O jornal britânico Times já disse que o leitor quase não se atreve a respirar enquanto lê, com medo de quebrar o encanto. Gurna é alguém capaz de transformar misérias em prosa.
Ele estava na cozinha com a mulher quando a notícia chegou. O escritor falou que o sentimento dele é simplesmente brilhante. Ele disse que ainda está aceitando o prêmio porque a lista de escritores maravilhosos é muito grande. Gurna nasceu em 1948 em Zanzibar e teve que sair de lá aos 18 anos porque começou a haver uma perseguição contra pessoas de origem árabe. Ele veio aqui para a Inglaterra como refugiado e até se aposentar deu aula na Universidade de Kent. Ele publicou 10 romances e vários contos. O jornal britânico The Observer já afirmou que desde as primeiras linhas o leitor sabe que está nas mãos de um verdadeiro escritor, alguém que tem algo a dizer sobre o mundo. O comitê descreve uma escrita de grande compaixão sobre os impactos do colonialismo nas vidas dos desenraizados imigrantes. O Comitê Nobel sublinhou que no universo literário de Gurna, tudo está mudando. Recordações, nomes, identidades. Mas agora ele tem um reconhecimento definitivo. O Nobel encontrou refúgio na África. A obra de Abdul Razak Gurna ainda não foi traduzida e publicada aqui no Brasil. E ainda hoje, a CPI da Covid aprovou uma nova convocação do ministro da Saúde. Senadores acusam o governo de interferir na Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS. Um paciente e um ex-médico da Prevent Senior denunciam a conduta da empresa durante a pandemia. E a seguir, a Inglaterra dispensa a quarentena para a entrada de viajantes vacinados aqui do Brasil. E ninguém arrematou as áreas de exploração de petróleo perto de 2 santuários ecológicos brasileiros. Até já! Uma notícia que foi divulgada agora há pouco, o Brasil saiu da lista vermelha da Inglaterra, que proibia a entrada de turistas brasileiros no país. A gente vai falar sobre isso com o nosso correspondente Pedro Vedova, porque ontem a gente falava aqui no JH, né? O Brasil ontem tinha anunciado que estava liberada a entrada de estrangeiros aqui, de gente que vinha do Reino Unido para cá. E agora tivemos a contrapartida, né, Pedro? Oi, Maju, boa tarde para você. A notícia foi super comemorada por aqui, começar pela redação, né? Porque a gente não podia receber quem tivesse passado pelo Brasil nos últimos 10 dias se a pessoa não tivesse a cidadania britânica. Então, a partir de segunda-feira, o Brasil sai dessa lista vermelha da Inglaterra. Significa que as pessoas totalmente vacinadas podem vir à vontade para cá. Agora, precisa ser uma vacina reconhecida pela Inglaterra. Se não for Oxford, AstraZeneca, Pfizer, Janssen e Moderna, a pessoa vacinada vai precisar fazer 2 testes e se isolar por 10 dias em qualquer lugar. O governo britânico retirou de uma só vez 47 lugares dessa lista vermelha, mais 7 continuam nela, que são Panamá, Colômbia, Venezuela, Peru, Equador, Haiti e República Dominicana. Então a gente celebra essa nova notícia a partir de segunda-feira. Que bom, então quem tiver tomado vacina da Oxford, AstraZeneca, Pfizer e Janssen podem ir tranquilamente. Os outros precisam apresentar o comprovante e se isolar, né? Fazer teste e se isolar. Obrigada, Pedro. Olha, e fracassou a tentativa da Agência Nacional de Petróleo de leiloar áreas de exploração de gás e petróleo que ficavam próximas dos santuários ecológicos lá de Fernando de Noronha e do Atol das Rocas. Como você viu ontem aqui no JH, os ambientalistas alertam para o risco ambiental da extração de petróleo nessas áreas de proteção ambiental. Apenas 5 dos 92 blocos ofertados hoje foram arrematados no leilão feito, todos na Bacia de Santos. 9 empresas se inscreveram para participar da disputa para a exploração de petróleo e gás natural, mas apenas 2 fizeram ofertas. O leilão teve a menor arrecadação em valores corrigidos desde 1999, apenas 37 milhões e 140 mil reais em bônus de assinatura, com investimentos previstos de 136 milhões e 300 mil. Os blocos que foram ofertados estão distribuídos em 11 setores das bacias de Pelotas, Santos, Campos e Potiguar, uma área total de 54 mil quilômetros quadrados. Mas só foram arrematados 5 blocos, todos na bacia de Santos. Desde o anúncio, o leilão foi alvo de polêmica por envolver 14 blocos que estão em áreas de preservação ambiental. Alguns próximos a Fernando de Noronha e ao Atol das Rocas, 2 das áreas mais preciosas do Brasil. Logo cedo, manifestantes se reuniram em frente ao hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, onde aconteceu o leilão presencialmente. Eles reclamam que não há estudos conclusivos sobre o impacto ambiental da exploração de petróleo nessas áreas. Durante o leilão, nenhuma empresa fez proposta para arrematar blocos da Bacia Potiguar, onde ficam áreas consideradas sensíveis e importantes para o ecossistema de recifes do Brasil
e berçários da vida marinha. Para especialistas, um dos motivos é que ninguém quis arriscar investir e depois ter problemas de licenças ambientais mais para frente. Os prazos envolvidos na concessão das licenças ambientais, ele tem aumentado gradativamente ao longo dos anos. Então, você vence um leilão, você tem 2, 3 anos para fazer a exploração e a obtenção da licença ambiental específica demora 5. Ficar na dúvida se eu tenho a concessão da ANP e vou conseguir ou não licenciar é complicado, é um entrave. Esta foi a 17ª rodada de licitações da ANP, prevista para acontecer no ano passado, mas adiada por causa da pandemia. A última rodada foi realizada há 2 anos, quando 36 blocos foram ofertados e apenas 12 arrematados, mas foi recorde de arrecadação, 8,9 bilhões de reais em bônus de assinatura. Depois da rodada de hoje, que envolveu a polêmica ambiental, a agência reguladora atribuiu a baixa arrecadação a outros fatores. Essas são áreas que são novas fronteiras e, portanto, elas implicam num risco exploratório elevado. E, como eu também mencionei inicialmente, as empresas estão se refazendo agora de um período muito difícil, estão muito seletivas nos seus investimentos. Então, acreditamos que isso possa ter impactado no interesse. Essas condições, essas circunstâncias atuais possam ter impactado nesse interesse. Ao menos 4 ações civis públicas chegaram a tentar barrar o leilão de hoje sem sucesso. De qualquer forma, o resultado pode ser considerado uma vitória para ambientalistas. Foi muito importante porque sinaliza também, né, que existe uma percepção por parte, inclusive, né, dessas operadoras, de que não vale a pena se arriscar tanto, né, numa área tão sensível como a Bacia Potiguar. Então, eu acho que fazer qualquer coisa naquela região significa colocar em risco um patrimônio da humanidade. Que lugar lindo. Olha, segundo a ANP, os blocos de petróleo e gás que não foram arrematados hoje no leilão deverão fazer parte agora da oferta permanente da agência. O diretor-geral da ANP afirmou também que todas as áreas que são ofertadas em leilões são previamente analisadas pelos órgãos ambientais e previamente submetidas à manifestação do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério de Minas e Energia. E reiterou ainda que todos os blocos arrematados serão objeto de licenciamento específico pelos órgãos ambientais. A próxima safra de grãos deve apresentar um crescimento de 14%. A estimativa foi divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. As máquinas estão em movimento na fazenda do Silvano, em Mato Grosso. São 1.275 hectares de área reservados para o plantio de soja. E a estimativa é de produtividade maior que na última safra. Nossa média ano passado foi 54 sacas aqui na fazenda. Nós estamos esperando esse ano que vem agora aumentar no mínimo 10 sacas por hectare. E a esperança nossa é chegar a 64, 65 sacas de média de soja aqui. E não é só o Silvano que está com boas expectativas para a safra atual. Aqui nesta fazenda, o plantio da soja começou dentro do período considerado ideal. A área aumentou cerca de 250 hectares na comparação com o ano passado. Com isso, a estimativa é que a produção seja 50% maior. A gente imagina que o volume de chuva esse ano vai ser um pouco melhor do que o ano passado, né? Esse ano a gente está com uma produtividade, a gente está estimando uma produtividade média aí de 60 sacos por hectare. O ânimo dos produtores é explicado pelo tempo. A chuva apareceu na hora certa, o que é importante para conseguir bons volumes de produção no campo. Regiões do Centro-Oeste como Goiás, Mato Grosso do Sul já estão conseguindo plantar. Isso aí está representando uma antecipação em relação ao ano passado, aí na ordem de 15, 20 dias. Existe a tendência de a gente ter um ano muito bom, um ano muito positivo. A mensagem que a gente tem que passar para o agricultor é essa, né? Ter expectativa de um ano bom. Segundo a Conab, a nova safra brasileira de grãos deve apresentar uma recuperação no ano agrícola 2021-2022. A estimativa é que o crescimento seja em torno de 14%, o que representa aumento de quase 36 milhões de toneladas na comparação com a safra passada. A soja, que já começou a ser plantada em Mato Grosso do Sul,
Santa Catarina e Paraná continua como o grande destaque entre as culturas. A área e a produção também devem aumentar 2,5%. O solo está mais solto que o ano passado, parece que isso tudo está andando melhor que o ano passado. Então a esperança é que funcione melhor, que tudo corra bem. Hora de falar dessa mudança de tempo aqui em São Paulo com a Eliana Marques, porque tá friozinho, esfriou ainda mais. Vai chover, Eli? Boa tarde, Boa Maju. tarde. Boa tarde a todos. Olha, já começou a chover, tem previsão de chuva aumentando e temperatura caindo nas próximas horas aqui em São Paulo. Mas não é só aqui não, viu? Tem uma frente fria avançando, por isso as nuvens estão bem carregadas. A chuva vai se concentrar nas áreas que a gente vê aqui nesse mapa, com os maiores volumes, passando por Boa Vista, Manaus, Porto Velho e também Rio de Janeiro. Risco de temporal principalmente entre a Serra Fluminense e também zona da Mata Mineira, sul de Minas até Belo Horizonte, BH, tanto hoje quanto amanhã. Hoje, pegando também temporais no interior de São Paulo e no litoral paulista aqui no sudeste, né? No norte, temporais entre Roraima e o Amazonas, do Pará até o oeste de Mato Grosso, já no centro-oeste do país, também aqui no sul de Mato Grosso do Sul e no noroeste do Paraná. Por ali, na região de Umuarama, que você vê aí, olha, árvores caíram na rodovia estadual PR-323. Os veículos, vários, viu, tiveram que desviar, como você vê, e por pouco não provocaram acidentes. As imagens são do Silvio Alves, Maju, que perigo. Por pouco mesmo, hein, Eliana? Bom, e as temperaturas, como é que ficam com essa chuvarada? Olha, estão baixas. Em Curitiba, por exemplo, máxima de 17 graus hoje. É a única capital do sul com chuva. Aqui em São Paulo, os termômetros não vão passar dos 22 graus, vai esfriando até a noite à medida que a chuva vai aumentando. Em Campo Grande, onde chove praticamente sem parar desde ontem à tarde, a temperatura foi baixada, máxima apenas de 25 graus. Agora, nas outras capitais, o calor continua. Em Fortaleza, sem chuva, máxima de 33 graus. No norte, todas as capitais passando dos 30 graus também. Em Cuiabá, 35 e Goiânia, uma das capitais mais quentes hoje, com até 37 graus, pouca chuva lá em Goiânia. E não chove somente em duas áreas, essas em amarelo aqui no nosso mapa. Uma pega grande parte do Nordeste, vai até a divisa do Tocantins com Goiás, pega também o norte de Minas e lá no Rio Grande do Sul, Maju. Eliana, dá para adiantar alguma coisa para os próximos dias? Porque tem feriado chegando na terça-feira, muita gente quer aproveitar. Dá sim. A gente começa então com as capitais onde a chuva vai pegar, gente. Em Curitiba, ela aumenta aí bastante, viu? A partir de sábado e até a véspera do feriado, na segunda-feira, nada de calor também. Aqui em São Paulo, a mesmíssima coisa. Frio e chuva principalmente entre sábado e até segunda, véspera de feriado. Na terça-feira, melhora. No Rio de Janeiro, nada de calor também. Hoje está quente, mas olha depois. Olha, tempo instável, com uma boa chuva amanhã, 20 milímetros. Ela dá uma diminuída e volta a chuvarada na segunda-feira, 30 milímetros no Rio de Janeiro, na véspera do feriado. Agora, em Salvador, o fim de semana prolongado até o feriado de terça terá calor, como praticamente em todo dia, e quase nada de chuva. Maju. Que delícia, Salvador. Obrigada. Então, Eliana, amanhã a gente conversa mais. Até amanhã, gente. Até amanhã. O presidente Jair Bolsonaro vetou a lei que assegurava a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda, matriculadas na rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de extrema vulnerabilidade, presidiárias e menores que estão cumprindo medidas socioeducativas. Entre os argumentos para os vetos, os ministérios da Educação, Saúde, Cidadania e Economia alegaram que a proposta não indicou a fonte de recursos para a despesa, que os absorventes não estão na relação de insumos comprados pelo Sistema Único de Saúde e que a medida, ao definir um grupo de mulheres que teriam acesso ao produto, não atende ao princípio da universalidade do SUS. Os vetos do Palácio do Planalto vão ser analisados pelo Congresso Nacional, que pode mantê-los ou derrubá-los, retomando o texto original. Em Santa Catarina, jovens ganham uma possibilidade de recomeço. Tem um programa do Tribunal de Justiça que oferece cursos de capacitação para adolescentes que vivem em abrigos. É trabalhando que o Anderson projeta o futuro. Tem uma família, né? Uma casa, né? Poder conquistar minhas coisas, né? Ele entrou nessa empresa como jovem aprendiz. Hoje, aos 18, está efetivado e consegue se sustentar sozinho. Eu fico feliz, né? Porque, meu Deus, entrar no mundo do trabalho e também crescer, né? Crescer na vida.
O Anderson morou por 3 anos em um abrigo. Durante esse tempo, participou de cursos de capacitação oferecidos pelo programa Novos Caminhos, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Atualmente, 542 adolescentes acima de 14 anos que vivem em casas de acolhimento pelo Estado estão tendo a mesma oportunidade. E nós temos trabalhado para buscar dar a esse jovem que não conseguiu ou que não obteve a possibilidade de ser adotado enquanto estava na casa de acolhimento, proporcionar a ele, então, essa possibilidade de ter uma capacitação profissional, dar um suporte para que ele possa ter um emprego, um trabalho, uma estrutura, para ele ter uma vida autônoma, como a gente sempre fala, uma vida digna e autônoma, para que ele não seja cooptado pela criminalidade. Desde a criação do programa, há 8 anos, mais de 2.500 jovens já passaram pelos cursos. E o número de empresas que contratam esses jovens aumenta a cada ano. Hoje, são 72. Essa aqui é uma das que fazem parte dessa corrente do bem. São adolescentes que estão começando a vida profissional, então eles sempre terão muita coisa para aprender. Mas eles têm muita coisa para ensinar também, né? A questão de convívio entre as pessoas e tudo, eles têm muita coisa para ensinar também. É um processo, né, de aprendizado para as duas partes, tanto para eles quanto para a empresa. O setor industrial é o que mais emprega. O jovem hoje, a gente sabe assim, ele é um adolescente que tem suas particularidades, mas ele precisa da oportunidade. E quando você abre a porta da sua empresa para um jovem desse, você vai ver que ele tem muito a agregar e ele vai dar muitos resultados. Porque assim, ele tem suas particularidades, mas você vai ter um olhar diferenciado para esse jovem. E foi na indústria que o Daniel se encontrou. Hoje, aos 18 anos, é craque em usar planilhas nesta empresa. Parte desse conhecimento adquiriu nos cursos enquanto estava no abrigo. Um novo horizonte para mim é a questão do mercado de trabalho, aonde eu posso me encaixar melhor, me adaptar a certas situações na qual eu não conseguiria. Para quem teve um passado duro, a chance de um recomeço. Teve jovens que não conseguiram sair de lá empregados, teve outros que conseguiram, e eu acho que se não fosse esses projetos, esses envolvimentos à parte, eu acho que eu nem sei se eu estaria aqui hoje, né? E a seguir, a CPI da Covid aprovou uma nova convocação do ministro da Saúde. Senadores acusam o governo de interferir na Comissão de Incorporação de Tecnologias no SUS. E em depoimento, um paciente e um ex-médico da Prevent Senior denunciam a conduta da empresa durante a pandemia. Até já! A polícia encontrou hoje em São Paulo um bunker cheio de munições. Isso foi durante uma operação para tentar prender os bandidos envolvidos naquele assalto a banco lá em Araçatuba, no interior de São Paulo. A polícia ainda investiga se o depósito encontrado atrás de uma parede falsa em uma casa tem, de fato, conexão com o assalto. Além de balas de fuzil, os policiais acharam acessórios para o armamento, explosivos, granadas, coletes à prova de bala. O assalto foi no dia 30 de agosto. 5 pessoas morreram, 3 suspeitos e 2 moradores da cidade. Até agora, 8 pessoas foram detidas. A polícia suspeita que 30 criminosos tenham participado dessa ação. E está na pauta de hoje da Câmara dos Deputados uma proposta de mudança na Constituição que tira a autonomia do Conselho Nacional do Ministério Público para indicar o Corregedor Nacional, e transfere essa responsabilidade para o Congresso. O texto tem sido alvo de duras críticas de integrantes do MP. O Conselho Nacional do Ministério Público foi criado em 2004 com a reforma do Judiciário. Tem a função de fiscalizar a conduta dos promotores e procuradores de todo o país. O Conselho é formado por 14 integrantes indicados pela Ordem dos Advogados do Brasil, Congresso, Magistratura e dos 4 ramos do MP: Federal, Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios. Representantes do Ministério Público dos Estados também fazem parte do colegiado. A proposta de emenda
emenda constitucional altera a composição e o funcionamento do Conselho. A PEC amplia para 15 o número de integrantes e aumenta de 2 para 4 o número de indicados pelo Congresso Nacional entre integrantes do Ministério Público. Para conseguir mais influência na escolha, o Congresso tirou uma das vagas do MP. Pelo texto, caberá à Câmara e ao Senado escolher o vice-presidente do Conselho, que, por sua vez, vai acumular a função de corregedor. Hoje, o vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público é o vice-procurador-geral da República e o corregedor é eleito pelos conselheiros. Pela proposta, a Câmara e o Senado indicariam o corregedor de forma alternada para um mandato de 2 anos. A primeira escolha caberia à Câmara. O corregedor tem função estratégica dentro do Conselho. Ele é o responsável pela condução de processos disciplinares envolvendo a atuação de promotores e procuradores no exercício do cargo, como a condução de investigações de casos de corrupção. O autor da proposta, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, afirmou que os indicados pelo Congresso continuam como minoria na composição do Conselho e que a intenção é melhorar a fiscalização do Ministério Público. Precisa ser aperfeiçoado do ponto de vista da composição, né? Uma composição que a sociedade defina essa composição para que aqueles que errem na instituição, esses e somente esses, sejam punidos. E o que hoje se percebe é a dificuldade de punir o erro. Toda instituição que tem dificuldade de punir aqueles que erram, ela se prejudica. E nesse sentido que a gente quer aperfeiçoar o controle externo. Outra mudança se refere às chamadas atividades fins, como acordos de leniência ou de colaboração premiada. Hoje, o controle dessas ações é exclusivo da Justiça, mas a PEC autoriza o Conselho Nacional do Ministério Público a rever esses atos. O procurador Lauro Cardoso, diretor da Associação Nacional dos Procuradores da República, afirma que a mudança representa usurpação de competência e fere a independência funcional do Ministério Público. Esse sistema de controle político reduz as prerrogativas de atuação livre e independente do membro do Ministério Público. Ou seja, com prejuízo à sociedade. Então, qualquer investigação que se faça, um enfrentamento ao crime organizado, enfrentamento à corrupção, ou alguma investigação de cunho social relevante, né, passa a ser desenvolvida com temor pelo membro do Ministério Público, por causa do controle político que passa a ser imposto, esse controle político que passa a ser imposto pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Para a subprocuradora-geral da República, as mudanças vão atrapalhar a atuação do MP. Atos do Ministério Público sobre aspectos não disciplinares poderão ser controlados. Isso quer dizer que, se você for investigar, por exemplo, por que um determinado prefeito, um determinado governador não está distribuindo vacinas de qualquer tipo adequadamente? Por que um determinado prefeito furou a fila da vacina com seus familiares e amigos? Por que um determinado plano de saúde, por exemplo, não está atuando de acordo com as regras da ANS? Alguém pode representar no CNMP, e esse ato do Ministério Público, que seria passível de controle pelo Judiciário, pode ser controlado. E aí há uma usurpação clara do Poder Judiciário. Se alguém é prejudicado por algum ato do Ministério Público, ele vai ao Poder Judiciário, e os processos do Ministério Público passam pelo Judiciário. Então, isso aí claramente usurpa a função do Poder Judiciário e, do meu ponto de vista, é claramente inconstitucional. Gioconda Brasil já está aqui no telão e vai falar para a gente sobre essa proposta que está na pauta da sessão, que já foi retomada, né, Gioconda? Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Sim, já foi retomada, mas a votação ainda não começou porque outros projetos estão pulando na frente da PEC. Essa é uma estratégia para ganhar mais tempo nas negociações. Quem está pautando essa proposta é o deputado Marcelo Ramos, do PL. Ele é o vice-presidente da Câmara, mas está no comando da casa nesses últimos dias porque o presidente, o deputado Arthur Lira, do Progressistas, está em viagem internacional. Mais cedo, Ramos se reuniu com líderes partidários para tratar dessa votação
comissão. Na sequência, o autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, se reuniu com representantes do Ministério Público. Os procuradores pediram para que a PEC fosse retirada da pauta e também pediram para que 5 pontos fossem retirados do texto. Mas não houve acordo nesse sentido. A PEC continua na pauta. Paulo Teixeira disse que não tem nenhum problema para ele, não vê problemas em mexer no texto, mas isso teria que ser acordado com todos os líderes e também com o relator da proposta, que é o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Como se trata de uma emenda constitucional, são necessários pelo menos 308 votos para essa alteração na Constituição ser feita, e a PEC precisa ser votada em 2 turnos. A votação ainda não começou também, porque o Partido Novo é contra a votação da PEC e está obstruindo a sessão. Nesse momento, 490 deputados estão registrando presença no plenário. Maju. Que demora, né, Gioconda? Obrigada pelas informações. E a CPI da Covid houve hoje um paciente da Prevent Senior e um médico que trabalhava na operadora e fez denúncias sobre a conduta da empresa durante a pandemia. Mas antes dos depoimentos, senadores trataram de um outro assunto. Olha só, um relatório que recomenda que o Ministério da Saúde não use remédios do chamado kit Covid na rede pública. E por conta desse relatório, os senadores decidiram convocar mais uma vez o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e assim adiar o fim dos depoimentos na comissão, que estava previsto para hoje. Raquel Honorato acompanhando tudo sempre em tempo real e trazendo o balanço, montando aqui o quebra-cabeça para a gente. Raquel, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse relatório estava na pauta de hoje da Conitec, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Ela faz parte do Ministério da Saúde e, a partir do momento que a Conitec aprova um parecer, isso se torna uma orientação do Ministério da Saúde para o atendimento nas redes pública e privada. Então, ela assessora decisões sobre protocolos de saúde, inclusão e exclusão de tecnologias no SUS. Em maio deste ano, a Conitec aprovou um parecer contrário ao uso de medicamentos do kit da Covid, ineficazes no tratamento da Covid-19, a pacientes hospitalizados. E hoje, então, se esse relatório ele fosse votado e aprovado, a Conitec teria uma decisão ainda mais ampla que o Ministério da Saúde poderia usar como uma orientação pela não utilização de medicamentos do kit Covid em pacientes com suspeita do coronavírus ou com caso confirmado da doença. O documento de 126 páginas traz diretrizes para o tratamento medicamentoso ambulatorial do paciente com Covid-19. E recomenda, entre outras coisas, não utilizar azitromicina, não utilizar hidroxicloroquina, cloroquina isolada ou em associação com azitromicina e não utilizar ivermectina em pacientes com suspeita ou diagnóstico de Covid-19 em tratamento ambulatorial. O documento destaca que, em um cenário de epidemia, a alocação de recursos deve ser priorizada para intervenções com maior certeza de benefício, como o caso de equipamentos de proteção individual, vacinas, intervenções para o suporte ventilatório dos pacientes e terapias medicamentosas com efetividade comprovada. O relatório estava na pauta de hoje da Conitec, mas, em nota, o Ministério da Saúde informou que o coordenador do grupo de especialistas solicitou que o relatório fosse retirado de pauta pela publicação de novas evidências científicas dos medicamentos em análise. A nota diz ainda que o documento será aprimorado e vai ser pautado assim que finalizado. Mas o argumento não convenceu os senadores da CPI. O vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que o adiamento foi uma decisão do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a mando do presidente Jair Bolsonaro. O senhor presidente da República se irrita com o ministro Marcelo Queiroga e determina lá do Palácio do Planalto a retirada da pauta da Conitec desse tema, inclusive subvertendo a equipe técnica designada pelo próprio ministro Marcelo Queiroga. Aliás, eu tenho dúvida quanto tempo o senhor Marcelo Queiroga ainda ficará no Ministério da Saúde, porque ele está cada vez mais se pazuelando, está cada vez mais parecido com Pazuello. Nós não podemos terminar essa CPI com a Conitec, sem a Conitec, dar uma posição clara
sobre a ineficácia de cloroquina. Após a reação de outros senadores, a comissão aprovou um pedido de informações à Conitec e a convocação do ministro Queiroga. O Palácio do Planalto e o Ministério da Saúde não se manifestaram sobre as acusações de senadores da CPI. A gente volta então a falar ao vivo aqui com a Raquel Honorato, porque só depois dessa discussão sobre esse relatório da Conitec e da convocação do ministro Marcelo Queiroga é que começaram os depoimentos de hoje, né? E a Raquel traz um balanço do que foi dito até o momento. Exatamente, Maju. Hoje os senadores estão ouvindo o depoimento do médico Walter Corrêa, que trabalhou na Prevent Senior, e do paciente Tadeu Frederico, que diz ter sido vítima da empresa. A Prevent é acusada, entre outras coisas, de ocultar a morte de pacientes por Covid-19 e de pressionar os médicos a utilizarem no tratamento dos pacientes medicamentos ineficazes do chamado kit Covid. A Prevent nega todas essas acusações. Os senadores decidiram chamar o médico Walter Corrêa e o paciente Tadeu Frederico depois do depoimento da advogada Bruna Morato na semana passada. Ela representa os 12 médicos, entre eles o Walter, que elaboraram um dossiê com denúncias contra a Prevent. Segundo a CPI, a Prevent atuou junto com o gabinete paralelo do governo federal, que buscava argumentos contra o isolamento social, como defendia o presidente Jair Bolsonaro. O advogado Tadeu Frederico relatou que houve omissão da Prevent no tratamento contra a doença dele e ação deliberada para a indicação de medicamentos sem eficácia. Ele contou que, quando teve os primeiros sintomas de Covid, em dezembro do ano passado, fez uma teleconsulta com o médico da Prevent. E mesmo sem o diagnóstico de Covid por exame, um motoboy levou o kit Covid até a casa dele. Com a piora da saúde, ele foi internado e ficou 4 meses no hospital. E disse que só não morreu por causa da insistência das filhas. Minha família lutou contra essa poderosa corporação chamada Prevent Senior. Eles lutaram para que eu não viesse a óbito. Minha família, eles não aceitaram a imposição do chamado cuidados paliativos, que era a prática utilizada pela Prevent Senior para eliminar pacientes de alto custo. Esse período de UTI durou praticamente mais ou menos uns 30 dias, quando uma das minhas filhas recebe um telefonema comunicando que eu passaria a ter os cuidados paliativos. Ou seja, eu sairia da UTI, iria para um chamado leito híbrido e lá teria maior dignidade e conforto e meu óbito ocorreria em poucos dias. A família não concordou. Mesmo assim, a médica que atendeu o Tadeu colocou indicação de cuidado paliativo no prontuário. O cuidado paliativo é usado apenas quando não há mais nenhuma chance de cura pela medicina. Isso se deu por volta do meio-dia, esse telefonema. Acontece que, às 14 horas e 54 minutos, essa mesma doutora, Daniela, insere no meu prontuário o início dos tratamentos paliativos, dos cuidados paliativos, sem autorização da família, e diz que recomenda que se desligue, não se faça mais hemodiálise, não se inicie mais antibióticos, enfim. E também não faça a manobra de ressuscitação, se houvesse, e que administre a bomba de morfina. E ao final ela diz o seguinte, nesse prontuário, que está em mãos da CPI já. Inclusive está em mãos do Ministério Público também, de São Paulo. Ela escreve, em contato com a filha Maíra, a mesma entendeu e concorda. Isso é mentira. Minha família não concordou. No mesmo dia, Tadeu contou que a família fez uma reunião com 3 médicos da Prevent, que eles apresentaram um prontuário falso para convencer os parentes a aceitarem o que a empresa chamou de cuidados paliativos. Esse prontuário não era meu, era de uma senhora de 75 anos. Eu não tenho marca-passo. A única coisa que eu tenho hoje é pressão alta. Os parentes desconfiaram, ameaçaram entrar na justiça e contrataram um médico particular para fiscalizar tudo o que estava sendo feito com o Tadeu. A minha família não confiava mais na estrutura.
E esse médico foi o verdadeiro fiscal dos procedimentos. Eu acho que eu estou vivo também por causa dele. Para os senadores da CPI, a Prevent Senior colocava os pacientes em cuidados paliativos, mesmo com chance de cura, para diminuir custos. Eles praticaram, Dr. Walter Correia, o paliativismo. Não foi cuidado paliativo, paliativismo, que é uma forma de militância e de atuação como regra institucional para eliminar doentes que poderiam ficar mais tempo internados e gerar um maior custo. O depoimento do seu Tadeu aqui é devastador para nós. Devastador. E eu só lembro o depoimento da doutora Bruna aqui nessa CPI, quando ela relatava que algo dito entre a direção da Prevent era óbito também é alta. O depoimento da doutora Bruna, dramaticamente, devastadoramente, encaixa com o depoimento do doutor Tadeu. Não há, senhor relator, não há possibilidade. Estamos assistindo o depoimento do doutor Tadeu, uma das páginas mais tristes da história nacional. Não tem como esse pessoal passar impune. Não há. O médico Walter Correia disse que os médicos não tinham autonomia e relatou aos senadores pressão da Prevent para indicar tratamentos ineficazes aos pacientes de Covid. Existia autonomia médica na Prevent? Não, absolutamente não. Não existia. Absolutamente. Tanto é que eu tive que até tirar a máscara para me expor ao risco. Eu não tinha direito nem de me proteger. Acho que isso é o cúmulo da falta de autonomia. Doutor Walter, de que maneira a Prevent Senior pressionava, por favor, novamente, os profissionais de saúde a cumprirem a indicação de tratamento precoce aos seus beneficiários? De que maneira? De que maneira? Então, toda essa questão da cobrança, de saber os números, vinha uma hierarquia de cima para baixo. Eles tinham a contagem a contagem dos kits que eram feitos, então eles sabiam. Eu fui pego nessa, né? Um dia que eu deixei de prescrever, eles perceberam. Então, se alguém saísse da linha, essa pessoa seria cobrada. Olha, você tem que prescrever, você tem que prescrever. Em nota, a Prevent Senior negou que tenha iniciado o tratamento paliativo no Tadeu sem autorização da família e disse que a médica fez apenas uma sugestão, mas como a filha não autorizou, o tratamento não foi iniciado. Até então, hoje seria o último dia de depoimento aqui na CPI, mas os senadores afirmaram que querem ouvir novamente o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Aprovaram essa convocação do ministro aqui hoje, mas o presidente da comissão, o senador Omar Aziz, ainda não marcou uma data. Hoje também o relator, o senador Renan Calheiros, afirmou que vai incluir novos nomes na lista de investigados. Ele não divulgou quais nomes, mas afirmou que seriam representantes da VTC-Log, que, segundo os senadores, tem contratos suspeitos com o Ministério da Saúde. A sessão permanece suspensa para o intervalo, mas ainda há 11 senadores na lista de inscritos para fazerem perguntas ao médico e ao paciente. E, Maju, segundo os senadores, hoje tem sido um dos dias mais difíceis de depoimento aqui na CPI por conta da gravidade das denúncias. Maju. Foi dramático mesmo. Então tá no intervalo agora. Obrigada, viu, Raquel, pelas informações. E eu pergunto para você, se você está com o celular na mão aí, ó, enquanto assiste ao JH, então você pode acessar o app do G1 e acompanhar a cobertura ao vivo da sessão da CPI de hoje, que vai continuar, né? Então, ó, clicando aqui no app, inclusive, eu estou aqui com o celular na mão e está espelhado aqui no meu telão, você tem análises dos nossos comentaristas, Valdo Cruz, a minha colega Júlia Duailib, explicando aqui que o estudo não recomenda o uso do chamado kit Covid. Vai lá, clique e lê. E, inclusive, ó, rolando aqui, você chega nos vídeos que mostram os momentos, né, mais outros trechos de depoimentos na CPI, trechos que foram hoje, que apareceram hoje na CPI da Covid. Então, ó, pega o app aí, pega o celular, baixa o app do G1 e acompanha, de olho no G1 e de olho no JH também. E hoje à noite tem seleção brasileira em campo, valendo pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O Brasil, líder das eliminatórias sul-americanas com 100% de aproveitamento, enfrenta a Venezuela, que está na lanterna. A partida desta noite é no Estádio Olímpico da Universidade Central, em Caracas. 8.000 ingressos foram colocados à venda.
O técnico Tite já tem na ponta da língua a seleção para hoje. Alisson, do Liverpool, reassume o gol. E Guilherme Arana estreia na lateral esquerda. A defesa ainda tem Danilo pela direita, Marquinhos e Thiago Silva. No meio, Fabinho entra no lugar de Casemiro, cortado por uma infecção no dente do siso. E um trio muito conhecido da torcida do Flamengo, com Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá. Sem Neymar, suspenso, o ataque é de Gabriel Jesus e Gabriel Barbosa, o Gabigol. E Brasil e Venezuela você vê aqui na Globo logo depois do Jornal Nacional, que começa bem mais cedo hoje, às 7:45. O Jornal hoje vai terminando por aqui. Para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, até amanhã.